Capítulo 11. A razão. Você costuma usar o termo igreja verdadeira. Isso implica que há um falso. Igreja? Guilherme perguntou. Existe uma igreja verdadeira e uma falsa, ambas profetizadas nas Escrituras, e ambas temos ao nosso redor, respondi. Há verdadeiro e falso em quase tudo, e verdadeiros e falsos apóstolos, verdadeiros e falsos profetas. Somos até advertidos sobre falsos irmãos. O trigo e o joio estão misturados agora e não serão separados até o fim. Aprender a distinguir entre o trigo e o joio faz parte do nosso currículo. Aprender a discernir entre a verdadeira e a falsa igreja faz parte do nosso currículo. Como podemos distinguir a verdadeira igreja da falsa? Guilherme perguntou. Você poderia responder sua própria pergunta. Você já escolheu e seguiu a verdade. Não há muitos que possam fazer essa distinção agora, ou haveria mais que estão nesse caminho, respondi. Parecia que ontem você estava insinuando que todas as igrejas e instituições poderiam ser rampas para este caminho e para a montanha do Senhor. Estou um pouco confuso, disse William. E isto é verdade. A falsa igreja agora tem muitos dos verdadeiros peregrinos nela. Agora eles são como Davi servindo a casa de Saul. Eles serão perseguidos e expulsos, mas essa experiência será um dos principais eventos de sua vida para prepará-los para o que foram chamados a fazer. Atualmente, a falsa igreja é mais madura em ser o que a torna falsa do que a verdadeira igreja no que é chamada a ser. A liderança do que está por vir ainda é imatura como era Davi quando começou a servir na casa de Saul. Porque o verdadeiro ainda é imaturo, é difícil distingui-lo agora, mas você o encontrará em lugares como você fez com esta sociedade de Bonhoeffer. Mesmo assim, o trigo e o joio são parecidos até que ambos tenham amadurecido. Só então a diferença será realmente vista. Deixe-me compartilhar com você algumas outras distinções entre o verdadeiro e o falso. O principal propósito da verdadeira igreja é ser o templo do Senhor. Então a principal coisa que devemos buscar na igreja é a presença do Senhor. Quando o Senhor está em seu templo, não importa a aparência do templo. Se o Senhor estiver nele, mesmo o templo mais glorioso não será o que atrairá sua atenção. Se o templo está recebendo toda a atenção, só pode ser porque o Senhor não está nele. A maneira como encontramos a verdadeira igreja não é procurando a igreja, mas procurando o Senhor. O Senhor abençoará muitas coisas em que não habitará. Os maduros aprenderam a olhar além do que ele pode estar abençoando para o que ele está habitando. Uma coisa é estar em uma congregação onde há bom ensino, adoração e ministério, mas outra coisa é quando você sente o Senhor movendo-se entre as pessoas e onde ele é o verdadeiro foco de atenção. Muitos adoram as coisas de Deus em vez do Deus de todas as coisas. Alguns adoram suas verdades mais do que ele. Alguns até adoram. Às vezes, isso é apenas imaturidade, mas há uma diferença quando o ensino, a pregação, a adoração e o ministério vêm de sua presença. Da mesma forma, se meu ministério está recebendo mais atenção do que o Senhor, devo me preocupar por ter me afastado de meu propósito principal. Aprendi a vaidade de apenas tentar construir um ministério ou influência, mesmo quando é por boas razões. Quando amadurecermos, desejaremos ajudar a preparar o caminho para o Senhor ajudando a preparar seu povo para Ele. Se estou apenas aumentando a atenção das pessoas para mim, estou falhando em minha missão mais importante. Eu posso ver o que você está dizendo, respondeu William. Elijah é um exemplo do que você está falando. Se eu tivesse imaginado como ele seria, tenho certeza de que teria pensado que ele seria mais impressionante do que é. Você pode dizer que ele nunca está tentando chamar a atenção para si mesmo, mas prefere se esconder do que ser visto. Quando ele aparece é apenas para nos ajudar neste caminho. Você se identifica com isso, não é? Guilherme perguntou. Acho que sim, respondi. Não me sinto confortável sendo o foco das atenções. Prefiro liderar de forma oculta, ajudando a orientar as pessoas em direção ao seu destino,
em vez de estar na frente, mesmo com um pequeno grupo assim? Por que é que? William sondou. Eu realmente não sei. Esse tipo de liderança é um fardo para mim. Estou fazendo isso por obediência, mas não é confortável. Se você não se importa, eu gostaria de falar mais sobre sua liderança. Sei que a liderança no reino deveria ser diferente, mas você é mais diferente do que eu esperava. Você se importa se eu fizer algumas perguntas pessoais, apenas para minha própria instrução? Não. Fico feliz em respondê-las, se forem úteis para você, mas não me considero um grande exemplo de liderança do reino. O seu desconforto com a liderança é porque você não se sente adequado para a liderança para a qual você foi chamado? Guilherme perguntou. Eu gosto do seu estilo direto. Minha resposta à sua pergunta é que me sentir inadequado pode ser uma razão pela qual não me sinto confortável nesse papel, mas não acho que seja isso. Disseram-me que me sentir inadequada é uma coisa boa e que, se algum dia eu começasse a me sentir adequada, seria perigoso, então aceitei isso, respondi. A princípio, interpretei sua falta de conforto em sua posição como você não querendo estar conosco ou apenas sobrecarregado por nós, comentou William. Acho que alguns do grupo podem se sentir assim, exceto aqueles com quem você passou tanto tempo conversando ontem. Isso foi muito útil para eles, não apenas pelo que você disse, mas por você estar tão disposto a conversar com eles. Lamento que alguém sinta que não quero estar com eles. Isso é realmente o oposto do que eu sinto. Quanto mais eu conheço todos neste grupo, mais interessantes vocês se tornam. Estou gostando muito de você e do resto deles. Acredite em mim, é muito mais agradável atravessar este deserto com você do que ir sozinho. Sei que às vezes posso ser uma pessoa desajeitada socialmente. Fico um pouco consolado com o fato de que Elijah parece ser ainda mais, mas isso também pode ser o segredo de seu poder. Ele aprendeu a confiar no Senhor, colocando toda a sua confiança nele. Eu quero fazer o mesmo. Estar na liderança me faz depender dele mais do que qualquer outra coisa que eu conheça. Então eu o abraço mesmo que não me sinta confortável com isso. Aprendi a aceitar o sentimento de inadequação porque sei que, na verdade, é o resultado de ser inadequada. Ninguém é capaz de fazer o que é chamado a fazer sem a ajuda de Deus. É por isso que nos foi dado o auxiliar. Sentir-se constantemente inadequado faz com que você aprenda a se apoiar e confiar no Senhor, a buscá-lo constantemente. Aceito isso como uma oportunidade, mas ainda não gosto de estar na liderança. Então você nunca quis ser um líder? Acho que queria ser um líder quando era jovem. Lembro-me de imaginar como seria e como eu seria como líder. Quando se tornou realidade, eu não era tão bom na realidade quanto era na minha imaginação. Como líder, seus sucessos são multiplicados, mas seus fracassos também. Tive alguns sucessos óbvios, mas também tive alguns fracassos flagrantes na liderança. Algumas falhas podem fazer você perder a fé, mas isso só prova que foi uma falsa fé em nós mesmos ao invés de fé em Deus. Então, para você, a liderança é um fardo? Sim, mas não me entenda mal, sei que é a maior honra e privilégio que podemos ter ser um líder do povo de Deus. Estou muito grato por esta oportunidade, mas, ao mesmo tempo, não acho que sou muito bom nisso. Fui capitão de milhares e agora parece que fui rebaixado de volta a capitão de 10, com a tarefa de liderar algumas dezenas de vocês por esta parte do deserto. Eu sou bom com isso. Acho que essas poucas dezenas de pessoas neste caminho podem ter um impacto maior do que as milhares que eu liderava antes, então sei que realmente recebi uma promoção. Mas, quanto à liderança, exerci algum tipo de liderança quase toda a minha vida adulta e nunca me senti tão desconfortável com isso quanto agora. É uma cruz para mim e, às vezes, anseio por uma situação em que possa simplesmente seguir outra pessoa. No momento, essa não é a minha parte, então quero ser o mais fiel possível com isso. Você disse que às vezes se sente desajeitado em relacionamentos pessoais.
Essa é a raiz da timidez, mas não acho que seu desconforto seja a típica falta de autoconfiança, observou William. Acho que parte disso é ter sido capitão de milhares e agora estar com um pequeno grupo novamente. Observei que aqueles que se sentem à vontade para falar para grandes audiências costumam ser tímidos em pequenos grupos. Aqueles que podem se sentir desconfortáveis falando para grandes grupos podem se sentir confortáveis em pequenos grupos. É um presente diferente. Eu sei que isso é verdade. Sinto-me muito à vontade para falar para grupos grandes e me sinto desconfortável com grupos pequenos, mas gosto muito mais dos grupos pequenos, mesmo que me sinta mais desconfortável com eles. Eu também observei você com Elijah. Quando descobrimos quem ele era, todos ficamos bastante intimidados, exceto talvez Mary. Até mesmo Mark foi um pouco intimidador para nós quando vimos seu presente. Mas você parecia se sentir bastante confortável mesmo com Elijah, continuou William. Por mais que eu tenha convivido com pessoas poderosas, devo admitir que ainda tenho medo delas. Conheci muitos dos bem-sucedidos e poderosos em muitos campos, então estou acostumado a estar perto de pessoas de alto impacto, mas acho que outra coisa me ajudou ainda mais a não temer as pessoas. Eu vi o rei, e é difícil ficar impressionado com alguém quando você o vê, respondi. Eu acho que você é humilde. Eu acho que você é humilde no bom sentido que mantém vocês buscando o Senhor e dependentes dele, continuou William. Eu espero que você esteja certo. Como alguém pode ver o rei e não se humilhar? Já me perguntei se minha falta de medo dos outros era apenas arrogância, e vejo muita arrogância em minha vida, então não quero descartar isso. Mas eu sinceramente desejo ter o tipo de humildade que Deus dará à sua graça. Sei que preciso de sua graça e acho que foi sua graça que me permitiu vê-lo tanto quanto tenho. É uma grande vantagem ter visto a glória do Senhor. Como eu poderia pensar muito bem de mim mesmo ou querer chamar a atenção das pessoas para mim depois de vê-lo? Na presença do Cordeiro, até os 24 anciãos lançam suas coroas a seus pés. Quem poderia presumir ser digno de glória ou atenção em sua presença? Quem poderia presumir liderança na presença do Rei dos Reis? Em sua presença não haverá presunção. Também vi os grandes na montanha. Estudei os grandes da história e das Escrituras. Ainda temos um longo caminho a percorrer para estar à altura daqueles que vieram antes de nós, mas em breve alguns dos maiores de todos emergirão na plena maturidade de todos aqueles que vieram antes deles. Alguns destes neste pequeno grupo podem ser os únicos. Você foi informado disso ou é uma profecia bíblica? Guilherme perguntou. Ambos. O Senhor guardou o seu melhor vinho para o final, para o fim desta era. Mesmo se andarmos na plenitude do que está por vir, presumir glória ou posição depois de vê-lo seria mais profano do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Como eu disse, conheci muitos dos grandes líderes mundiais e pessoas bem-sucedidas, e tento dar honra a quem a honra é devida, mas é difícil ficar impressionado com alguém depois de ver o rei. É ainda mais difícil ficar impressionado consigo mesmo. Eu também quero ser sincero sobre minhas próprias falhas e erros para aqueles que estou liderando. Devemos construir tudo nesta comunhão na verdade. O que compartilho sobre mim é verdade. Pode ser a falta de autoestima ou valor próprio que me faz estremecer quando as pessoas me dão muita atenção, mas também é o sentimento de que não estão vendo o Senhor se estão olhando demais para mim. Entendo que isso pode ser natural por um tempo, mas se continuar, estou falhando na principal coisa para a qual fui chamado, conduzir as pessoas ao Rei. Um líder de um grande movimento uma vez me disse que eu nunca seria um líder de sucesso porque não tinha carinhos calorosos que atrairiam as pessoas para mim. Isso pode ser verdade, mas não quero atrair as pessoas para mim. Isso é realmente um pensamento terrível para mim. Meu objetivo é ter sucesso no trabalho que recebi, e esse trabalho é prepará-los para o serviço do Rei e para segui-lo. Meu objetivo pessoal é ouvir naquele grande dia do juízo, e muito bem, servo bom e fiel.
Sei que isso pode parecer severo, mas quando vi o rei, soube que não havia chamado maior do que este, preparar o caminho para o Senhor e conduzir seu povo a ele. Não há maior alegria ou realização do que isso. Às vezes, posso me irritar com a pressão de sempre estar em um lugar além da minha capacidade, mas sei muito bem que este é o melhor trabalho que alguém poderia ter. Desde que ele me colocou aqui, sei que ele suprirá o que eu preciso. Também aprendi que minha identidade e valor não estão em minha posição diante dos homens, mas em minha posição nele. Então você nunca é ameaçado por aqueles que querem sua posição? Garanto a você que provavelmente o entregaria com muita facilidade se fosse meu para dar. Porque isso foi atribuído a mim, só posso desistir quando instruído por aquele que o deu a mim. Se eu fizer bem o meu trabalho, isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, então ficarei feliz quando acontecer. Sinto muito por continuar pressionando você sobre isso, mas este é um tipo de liderança e isso é tão estranho a toda a minha experiência que não consigo parar de pensar nisso. Eu vejo a sabedoria, a paz e o descanso que viriam disso. Vejo como esse tipo de autoridade do reino centrada no rei poderia ser a única maneira pela qual o verdadeiro poder poderia ser dado aos homens que não os corromperiam, afirmou William. Este caminho nos humilhará a todos. Se você permanecer neste caminho, seus véus, fachadas, pretensões e ambições egoístas serão removidos. Então podemos ver a sua glória. Quando virmos sua glória com o rosto descoberto, seremos transformados em sua mesma imagem. Se o virmos ainda com os véus, ele será distorcido e tentaremos transformá-lo em nossa imagem. Este caminho é para nos preparar para contemplar sua glória removendo os véus. Senti uma presença e me virei para ver Mares, Mark e vários outros parado por perto ouvindo. Por favor, venha se juntar a nós, eu disse. Conte-nos mais sobre ver a sua glória, disse a Maria mais velha. Estou feliz em fazer isso, comecei. Essas são minhas melhores lembranças e adoro contá-las. Eu vi o Senhor pessoalmente 2 vezes. Eu o vi inúmeras vezes em sonhos e visões, mas vê-lo pessoalmente é diferente. Como é diferente? A Mary mais velha perguntou. Seria como a diferença entre assistir alguém em um filme e vê-lo pessoalmente. Você os está vendo atuar no filme, mas não está realmente na presença deles. Embora eu tenha visto o Senhor 2 vezes com meus olhos físicos, você não precisa vê-lo com seus olhos físicos se seus olhos espirituais foram abertos. Mesmo quando ele não se torna visível aos nossos olhos naturais, estar em sua presença manifesta é a maior experiência que podemos ter. Nada mais na terra pode satisfazê-lo como estar na presença manifesta do Senhor. Porque fomos criados para ter comunhão com Deus, este é o anseio mais profundo do coração humano, e nada mais pode se comparar a ele. Acho que já experimentei isso, mas não como você está descrevendo, o mais velho Maria continuou. Eu gostaria de. Às vezes penso que, se pudesse apenas ver o Senhor ou um anjo, não teria tantas perguntas. Mary, isso pode ser verdade, mas acho que ele quer que você tenha essas perguntas. Acho que você foi chamado para conhecer as coisas profundas de Deus, e ele colocou em você um coração perscrutador que não aceitará respostas superficiais. Não acho que as coisas que vivi aconteceram porque sou especial. Acho que praticamente qualquer coisa que experimentei pode ser recebida por qualquer pessoa que as deseje o suficiente para buscá-lo por elas. Comecei a pedir essas experiências quando era um novo cristão. Quando li sobre eles nas Escrituras, ansiava tanto por eles que não pude deixar de implorar a Deus por eles. Eu fiz isso por anos antes de começarem a acontecer, mas valeu a pena esperar. Não precisa ser anos para você, mas você tem que querer isso o suficiente para buscar, bater na porta dele, persegui-lo sem desistir. Tem certeza de que isso não acontece com você porque tem um chamado especial? A Mary mais nova interveio. Parte disso pode ser, mas também sei que isso é algo que você pode desejar, buscar e receber.
Deus quer o relacionamento mais íntimo com todos, mas ele só se aproximará daqueles que o desejam o suficiente para se aproximar dele. Como Mark pode afirmar, com experiências proféticas existem níveis. Há visões que são tão fracas que você as vê com os olhos do seu coração tão gentilmente que você se pergunta se elas são sua imaginação. Depois, há aqueles que são como assistir a uma tela de cinema. Da mesma forma, eu o senti vir com uma gentileza muito sutil, aparentemente apenas para me confortar ou me dar paz. Então eu senti sua presença como um incêndio nuclear. Queimou tanto que não acho que poderia ter vivido muito mais tempo nele. Quando o experimentei como fogo ardente, não era sua ira, mas sua santidade. Somos informados em Hebreus que ele é um fogo consumidor. Dói, mas dói bem. Foi doloroso e maravilhoso além da descrição. Eu tive que implorar a ele para me deixar às vezes porque era demais para mim naquele momento. Eu era muito carnal para ficar em sua presença por muito tempo e não ser consumido. As experiências que você teve ao vê-lo em sonhos e visões como que, perguntou Mark. Alguns eram até certo ponto, mas todos eram diferentes. Alguns sonhos eram gentis e sutis, e alguns eram tão reais que ainda me lembro deles como se tivessem sido uma experiência real e não um sonho. As experiências que tive na montanha, foram muito marcantes para mim. Aquele no topo da montanha era toda glória, beleza e um sentimento de amor e unidade como eu nunca havia experimentado. Quando você chegar lá, todas as batalhas e problemas desta jornada parecerão insignificantes. A experiência que tive na montanha quando testemunhei sua crucificação foi possivelmente ainda mais impactante, mas também uma das experiências mais dolorosas e difíceis que já tive. Mesmo sabendo que ele agora estava ressuscitado e sentado acima de tudo, sofri por dias como se tivesse estado lá em sua verdadeira crucificação. Ainda me admiro que os discípulos que estavam lá, e sua mãe, pudessem ter suportado isso. Eu sei que eles eram muito mais fortes do que eu. Então todos nós veremos a sua glória, vários perguntaram ao mesmo tempo. Sim. Todos vocês verão sua glória, se permanecermos neste caminho. Vamos para o monte do Senhor. Mesmo com todas as batalhas e conflitos lá, é como nenhum outro lugar porque a presença dele está lá. Lutar pela verdade e pela maior causa é inspirador, mas mesmo isso não se compara a lutar por aquele que você ama. A maior recompensa que poderíamos receber é estar perto dele. Por isso até os apóstolos disputavam quem seria o mais próximo dele. Eles não queriam esses cargos apenas pela autoridade ou pelo renome, mas para estar o mais próximo possível dele. Pode ter sido egoísmo, mas não egocentrismo. Há uma diferença. Não é errado buscar ser grande ou fazer grandes coisas para ele, e é por isso que a maioria começa esta jornada. Mas uma vez que você experimenta sua presença manifesta, uma vez que você o vê, tudo muda. Então, trata-se de servi-lo porque ele merece, não pelo que recebemos. No entanto, recebemos mais do que podemos sonhar. Trazer alegria a ele por um momento vale uma vida inteira de sofrimento muitas vezes. Quando você ouvir, você entenderá isso. Há um peso em suas palavras que só poderia vir de você ter estado com ele, disse Mark. Essa é uma maneira interessante de colocar isso, Mark. A unção foi descrita como o peso que vem de sua glória. A palavra diz que todas as coisas são mantidas juntas por ele. Peso é gravidade, e gravidade é o que mantém todas as coisas juntas. Há um peso para a glória, e quanto mais glória você experimentar, mais peso suas palavras terão. Como você verá, apenas um momento em sua presença fará todas as batalhas deste deserto valerem a pena muitas vezes. Isso o obrigará a continuar passando pelas muitas batalhas no futuro. Mesmo assim, você é chamado para mais do que apenas batalhas. Você não apenas verá sua glória, mas será chamado para habitar em sua presença e manifestar sua glória na terra. Você é chamado para carregar a glória do Senhor assim como os sacerdotes carregavam a arca de sua presença. A essa altura,
o restante do grupo já havia se reunido e escutado. Ao olhar para eles, não pude deixar de considerar como a maioria deles era inexpressiva apenas por sua aparência natural, mas todos poderiam acabar sendo algumas das maiores almas que já caminharam na terra. É seu chamado levar a glória do Senhor no tempo de maior escuridão. Não importa o quanto escureça, sabemos que a glória prevalecerá. Está escrito: as nações virão ao esplendor da tua ascensão. Posso compartilhar mais tarde sobre minhas próprias experiências, mas estou aqui para ajudar a prepará-lo para o seu. Continuei. Elizabeth Barré Browning certa vez escreveu que a terra está cheia de céus, e cada arbusto comum arde com Deus, mas apenas aquele que vê tira os sapatos, o resto senta-se em volta dele e colhe bagas. Estamos aqui para ter os olhos abertos e para ver. Você verá sua glória e conhecerá sua presença manifesta, mas sua glória está ao nosso redor agora, e ele está conosco agora. Não estamos aqui para procurá-lo, mas para olhá-lo. Ele não está na criação porque é seu Criador, mas a criação o revela, e podemos vê-lo em tudo quando aprendemos a ver. John Amos Comenius disse que a natureza é o segundo livro de Deus. Isso pode ser verdade, mas ele também tem outros livros. Vê-lo é mais do que vê-lo na criação, é vê-lo em cada experiência. É também vê-lo um no outro. Todos aqui são uma carta de Deus para o resto de nós. É por isso que nosso objetivo não é apenas ouvir as palavras do Senhor, mas ouvir a própria palavra enquanto Ele nos fala por meio de quem quer que seja que Ele escolher. Jesus é a palavra. Ele é a comunicação de Deus para a sua criação. Se fossemos sensíveis o suficiente, saberíamos que existe uma comunicação entre todos os seres vivos. À medida que passamos a habitar nele, começaremos a conhecer esta comunicação. Mais importante do que ouvir a criação é ouvir o Criador falando conosco. Ele disse em João 10 que suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem porque ouvem sua voz. Nosso propósito é vê-lo, ouvi-lo e senti-lo. Grandes amantes podem sentir a presença de seus entes queridos quando se aproximam, independentemente de poderem vê-los ou ouvi-los. O amor também é gravidade espiritual. É uma força maior que a gravidade porque Deus é amor. O amor entre os seres humanos pode ser magnífico, mas não há amor maior do que o amor de Deus e amar a Deus em troca. É por isso que não há pessoa na Terra mais atraente ou atraente do que aquela que está se aproximando de Deus. Jesus é o verdadeiro desejo de todo o coração humano. Quando ele é levantado, todos os homens são atraídos a ele. Por muito tempo tentamos exaltar as coisas de Deus em vez do Deus de todas as coisas. Às vezes, elevamos verdade sobre ele, acima dele. Estão chegando aqueles que o levantarão e levarão sua glória para que ele seja visto. Você poderia ser os únicos. A pergunta mais comum que as pessoas têm é sobre seu propósito na vida. A resposta é que estamos aqui para vê-lo, conhecê-lo, amá-lo, tornar-nos semelhantes a ele e revelá-lo. Se fizermos isso, cumpriremos o maior propósito que alguém pode ter na Terra. Se fizermos isso, seremos os seres humanos mais bem-sucedidos que já caminharam na Terra. Aqueles que fizerem isso serão celebrados por toda a Terra porque terão o poder de ajudar a restaurar a Terra para o que ela foi criada. É por isso que se diz que a criação geme e sofre, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ele é a verdade. Ele é a causa mais nobre. Não estamos fazendo isso apenas por ideais, mas estamos sendo preparados para servir ao Rei que define toda a verdade, nobreza e tudo o que é bom. Não há ninguém mais merecedor da nossa devoção e do nosso sacrifício. Não há causa maior do que a dele, e não há aventura maior do que o caminho em que todos vocês estão. E nós apenas começamos. Capítulo 12. A virada. O terreno tornou-se muito mais difícil. A água viva era refrescante e energizante, mas passamos muitos dias sem comida sólida. Procuramos árvores frutíferas, mas não encontramos nenhuma. Depois de chegarmos ao topo de uma colina particularmente difícil, estávamos todos fracos.
Não conseguimos nem encontrar o riacho para beber. Enquanto estávamos sentados descansando, William veio sentar-se ao meu lado. Pensei muito sobre nossa conversa sobre liderança e, como disse você, estou feliz em ajudar da maneira que puder, William ofereceu. Existe algo específico que você acha que pode fazer para nos ajudar? Perguntei. William continuou, eu realmente me importo com essas pessoas e admito que as protegi um pouco quando você apareceu, mas passei a confiar em você. No entanto, há alguns aqui em quem não confio. Por favor, continue, eu disse. Acho que você conhece essas pessoas muito melhor do que eu. Há uma panelinha que se formou. São principalmente os jovens e os jovens. Você certamente notou como eles se destacam do resto do grupo agora. Eu acho que eles têm sua própria agenda. Acho que se não encontrarmos água e comida logo, eles vão se desvencilhar e partir por conta própria. Eles poderiam levar muitos dos outros com eles. Isso é útil saber, eu disse. Eles já causaram algum problema específico? O único problema que acho que eles causaram até agora é deixar alguns dos outros desconfortáveis. Os problemas que pessoas assim causam só surgem quando outros problemas reais vêm à tona. William disse, olhando para mim com preocupação óbvia e grave. Como podemos remediar isso? Perguntei. Estou tão acostumado a lidar com outra geração que não sei se poderia ser de muita ajuda com eles, continuou William. Eles são importantes para nós, eu disse. Podemos estar aqui mais para eles do que eles estão aqui para nós. Encontrar soluções e transformar problemas em soluções é essencial para que possamos passar por esse deserto. Se este é um grande problema, temos uma grande oportunidade. Você não acha que algumas situações aqui são simplesmente uma armadilha? Andrew, perguntou o jovem oficial do navio, que veio sentar conosco. Essa é uma boa pergunta, e concordo que existem situações aqui que são armadilhas destinadas ao mal. Mesmo assim, foram permitidos para que possamos aprender a vencer o mal com o bem. Cada um deles tem algo importante a nos ensinar. Andrew, eles também estavam por aqui no navio? Perguntei. Sim, eles estavam, mas quando começamos esta jornada eles pareciam se aproximar do resto do grupo. Então notei que eles começaram a se separar novamente. Um parece ter surgido como seu líder, e acho que ele pode ser a causa disso. Vamos fazer uma visita a eles, eu disse. Os jovens adultos e jovens estavam um pouco isolados e eram cerca de 24 em número. Eu também os observava à distância, e um deles se destacou como o líder óbvio. Enquanto eu olhava para eles agora, ele estava aparentemente mantendo a corte com um semicírculo organizado à sua frente. Outros estavam atrás dele, mas todos estavam ouvindo o que ele estava dizendo. Quando cheguei perto e os cumprimentei, todos se viraram para mim e me deram atenção, mas não com muito entusiasmo. Na verdade, eles reagiram como se pensassem que eu iria repreendê-los. Precisamos da sua ajuda, comecei. Como podemos te ajudar? Perguntou o líder. Precisamos de vigias treinados e habilidosos, que tenham coragem e discernimento, eu respondi. Não somos treinados nem habilidosos para ser vigias, disse um deles. Você pode não ser treinado ainda, mas você é habilidoso. Você tem discernimento e o tipo de coragem necessária para fazer este trabalho, eu disse. O que te faz pensar isso? O líder respondeu. Não pude deixar de notar que, quando o leão nos atacou, a maioria de vocês não ficou com tanto medo. Você não estava paralisado como alguns dos outros. Na verdade, você parecia pronto para lutar, mesmo animado com o desafio. Comecei a observá-lo então e não pude deixar de ver como você é perspicaz. Eu também vi como você está interessado em marque seu presente. Isso porque muitos de vocês têm o mesmo domingo. Isso despertará em você nesta jornada, se ainda não o fez.
Você é atraído para o sobrenatural porque foi chamado para uma vida sobrenatural e está sendo preparado para a última batalha que será sobrenatural. Muitos de vocês são chamados como profetas. A base do ministério profético é ser um vigia, eu disse. Precisamos de vigias e você precisa de experiência. Praticamente todo o grupo ficou muito mais interessado, e alguns até entusiasmados. Uma das meninas parecia muito pouco entusiasmada, então perguntei o que ela estava pensando. Meus pais disseram que aqueles que afirmam ser vigias são quase todos pessoas amargas e críticas que apenas semeiam divisão e discórdia nos outros, disse ela. Eu era muito rebelde com meus pais, então comecei a ouvir alguns daqueles que se autodenominavam vigias e até li parte do material deles. Tenho que admitir que meus pais estavam certos. Eles pareciam negativos em relação a todos e a tudo. Não me lembro de ter ouvido nenhum deles dizer algo bom ou positivo sobre alguém. Se ficarmos assim, não acho que isso nos levará ao monte do Senhor, disse ela. Esse é um insight interessante e mortante, respondi. Esse é exatamente o tipo de discernimento de que precisamos. Ela está certa sobre o espírito crítico que existe em muitos autoproclamados vigilantes. Há uma série de razões para isso, mas a principal pode ser que as pessoas que têm os dons e chamados não ocuparam seus lugares, então outros que não foram chamados para fazê-lo preenchem o vazio. Qual o seu nome? Eu perguntei à garota. Alexis, ela respondeu. Alexis, obviamente você é alguém que está comprometido com a verdade e a profundidade se estiver disposto a pesquisar o que seus pais disseram sobre este grupo. O que mais você aprendeu? Há uma amargura e um espírito crítico em tantos deles que é um veneno espiritual destrói e não edifica. Acho que está enraizado na falta de perdão, ou em ter decepções e feridas que nunca cicatrizaram. Alexis, esses são insights importantes, continuei. Existem armadilhas únicas para cada um de nós aqui. Tornar-se excessivamente crítico e negativo é uma armadilha armada especialmente para aqueles que são chamados para serem vigias e profetas. Aqueles que caem nessa armadilha acabam semeando medo e divisão em vez de fé e amor a Deus e uns aos outros. Este veneno pode ser muito mais mortal do que todos os falsos mestres e falsos pastores juntos. O que estou pedindo é perigoso, mas precisamos de você. Não esquecendo este aviso que Alexis trouxe à nossa atenção, deixe-me compartilhar algumas das coisas boas sobre este chamado. Somos chamados a andar pela fé, não pelo medo. Devemos ser sábios e discernir o suficiente para ver as armadilhas, mas nosso propósito básico é procurar o caminho certo, não apenas os errados. Por esse motivo, os vigias costumam ser os primeiros a ver as maravilhas e a glória. Somos transformados na imagem do que vemos, e se estivermos apenas olhando e estudando o inimigo o tempo todo, podemos começar a assumir sua natureza. Os vigias bíblicos também deveriam estar atentos à vinda do rei ou de seus mensageiros, para avisar o povo de sua aproximação, para que pudessem ter uma recepção adequada preparada. É verdade que pessoas críticas raramente constroem alguma coisa, apenas destroem. Essas podem ser pedras de tropeço, mas não haveria tantas se os verdadeiros chamados se levantassem e tomassem seu lugar como vigias do corpo. Precisamos que aqueles de vocês que são chamados para isso tomem seu lugar e aprendam a fazer isso da maneira certa. Não é uma coisa pequena que estou pedindo a você. Há muito perigo envolvido. Você estará na vanguarda e, quando houver perigo, será o primeiro a enfrentá-lo. Será preciso muita coragem e sabedoria e discernimento. Mesmo que alguns de vocês sejam muito jovens, terão que amadurecer rapidamente para fazer este trabalho. Qual o seu nome? Perguntei ao aparente líder. Meu nome é Charlie. Você se importa se eu te chamar de Charles? Não. Eu não me importo. Charles, você se importaria de agir como líder dos vigias? Perguntei. Estou aberto, mas por que eu? Ele perguntou. Porque você é um líder e é maduro demais para a sua idade.
Também acho que você se importa o suficiente com essas pessoas para não abandoná-las e faria o que fosse necessário para protegê-las, respondi. Como você sabe tanto sobre mim? Charles perguntou. É meu trabalho conhecer aqueles que estão conosco, respondi. Depois de um longo momento, Charles respondeu, vou ajudá-lo a fazer isso. Posso ver que ter vigias treinados será fundamental se quisermos passar por este lugar. Todos os vigias são críticos, Charles, mas seu trabalho será ainda mais, acrescentei. Você terá que tomar cuidado com os vigias. Você deve estar livre para vir a mim a qualquer momento para falar sobre qualquer coisa que lhe diga respeito. Eu também gostaria de conhecer todos vocês um pouco melhor. Você se importa se eu fazer algumas perguntas? Eu continuei. Não, vários deles disseram. Quais foram suas razões para vir nesta jornada e deixar para trás um navio tão confortável? Eu comecei. Seus motivos eram variados, mas um traço comum era o tédio. Eles precisavam de aventura. Vários queriam conhecer melhor o Senhor. Eles disseram que estavam apenas ouvindo sobre ele no navio, mas não o estavam experimentando. A profundidade e sinceridade da maioria de suas respostas foi muito encorajadora, mesmo para William e Andrew, que obviamente ficaram impressionados. Pedi então a Charles que dividisse o grupo em equipes de 4 pessoas cada, que começariam a vigiar com os homens e mulheres que haviam se oferecido como vigias. Pedi a William que os apresentasse àqueles que estavam atualmente trabalhando como vigias. Quando me levantei para ir embora, William e Andrew começaram uma conversa com alguns deles e ficaram para trás. Após a reunião com os vigias, enviamos 2 grupos para irem à nossa frente, descendo o morro para explorar o caminho e buscar água. Cerca de 1 hora depois, os mensageiros retornaram dizendo que haviam encontrado um local adequado para acampar durante a noite, mas ainda não haviam encontrado água. Eu estava ficando preocupado por ter perdido uma curva e os levado para um caminho errado. Se fosse esse o caso, teríamos que voltar para onde perdemos a curva. O caminho errado nunca se tornará o caminho certo, mas o levará cada vez mais longe do caminho certo. Voltar é sempre desanimador, mas às vezes é necessário. O desânimo aumentaria se não houvesse comida ou água viva para beber. Decidi discutir a situação com William, Andrew e Charles. Como nenhum de nós poderia pensar em algum lugar onde poderíamos ter desviado do caminho, resolvemos seguir em frente, pelo menos até o local onde poderíamos acampar durante a noite e talvez ter uma perspectiva melhor pela manhã. Depois de se instalar no acampamento, William veio sentar-se ao meu lado. Eu nunca esperei o que você fez com aquelas crianças hoje. Apenas dar-lhes uma parte parece ter mudado completamente sua atitude. Eles não são as crianças que eu pensei que fossem. Estou feliz que você viu mais neles do que eu pude ver, ele disse. William, você estava certo sobre eles. Eles eram como você pensava que eram. Eles corriam o risco de se separar, e talvez já o tivessem feito se não fosse pelos ataques dos leões. Aquele ataque chamou a atenção deles, mas eles só ficaram perto de nós por medo. Eles podem ter tido menos medo do que os outros, mas ficaram alarmados com aquele ataque. Você viu o problema corretamente, e eu aprecio você mencioná-lo quando fez. Você está sendo gentil, mas eu me lembro do que você disse sobre ter que ver cada problema como uma oportunidade. Eu sei disso como um princípio básico de liderança. Não consegui ver a oportunidade nisso. O que eles precisavam era ser respeitados, valorizados e terem um propósito. Não consegui ver, lamentou William. Eu teria começado repreendendo-os por serem tão reservados e orgulhosos. Eu provavelmente os teria afastado. Talvez, mas não da próxima vez, respondi. Eu não fui até eles apenas para tentar envolvê-los com o resto do grupo. Nós precisamos deles. Eles são críticos para todos nós que atravessamos este deserto. Para isso, precisamos de todos no lugar certo fazendo o que foram chamados para fazer.
Aquelas crianças ficaram empolgadas com os ataques dos leões. Alguns deles entraram em pânico, o que era de se esperar, mas a maioria estava pronta para lutar, apesar do medo. Eles amaram o jeito que Elias foi atrás daqueles leões. Eles são guerreiros. Com algum treinamento e orientação, eles serão uma força poderosa quando chegarmos à montanha. Agora, aqui está a parte que você ainda não pode ver. Eles precisam de você e você precisa deles, eu disse. Eu adoraria ajudá-los, mas como? Eu fiquei e conversei com eles por um tempo depois que você saiu. Eu senti como se estivesse quase me ligando a eles. Fiquei surpreso com a forma como fui atraído por eles. Eu nunca teria esperado isso. Então você acha que poderei ajudar a treiná-los? Guilherme perguntou. William, você também tem dons que ainda não conhece, respondi. Eles precisam de um mentor, e você não é apenas um bom, você é o perfeito. Há liderança em todas essas crianças e você foi chamado para ser um professor para elas. Eles tirarão de você a água viva que você ainda nem percebeu que está em você. Confesso que estou animado só para tentar, respondeu William. O que eu preciso fazer a seguir? A base de tudo o que somos chamados a ser e fazer em Deus é a família em primeiro lugar. O relacionamento deve estar em primeiro lugar. Conheça-os. Deixe-os conhecê-lo. Relacionamentos são construídos com base na confiança e no afeto. No entanto, eles não precisam de você como mais um camarada, mas como pai e, às vezes, sargento. Você não precisa mudar para se conectar a eles como deveria, e eles não deveriam mudar para se conectar com você. Seja você mesmo e deixe-os ser quem são. Todos nós vamos mudar nesta jornada, mas deve ser através do processo das experiências, não artificialmente. Eles vão amadurecer e você terá um pouco de sua juventude restaurada. Isso é muito encorajador e libertador, respondeu William. Sinto um pouco de repulsa quando pessoas da minha idade tentam agir como adolescentes. Já gosto tanto dessas crianças que teria feito isso se fosse preciso, mas acho que teria ficado feio. Teria sido mais feio do que gostaríamos de considerar, mas para nos encaixarmos como somos chamados, todos devemos ser quem Deus nos fez, e não tentar ser outra coisa. A confiança e o respeito sobre os quais todos os relacionamentos verdadeiros são construídos começam quando confiamos em quem somos e nos respeitamos o suficiente para sermos verdadeiros uns com os outros. Somos ordenados a falar a verdade uns aos outros, o que também significa ser verdadeiros uns com os outros. Outra coisa sobre seu relacionamento com esses mais jovens, posso ver que apenas falar sobre isso está despertando você. Essas são as águas vivas fluindo em seu coração. Essas águas vivas só podem sair do nosso ser mais íntimo, do desejo mais profundo do nosso coração. O desejo mais profundo do nosso coração toca aquilo para o qual fomos criados. Ao tocar nesse propósito, você abre um poço de água viva em seu coração. Estamos seguindo a água viva aqui porque ela nos levará à montanha. Siga a água viva que flui do seu coração da mesma maneira. Você está certo ao dizer que me sinto energizado só de pensar em poder me conectar com essas crianças. O pensamento de ser um mentor para eles é muito emocionante. Mas esta manhã eu nem gostava deles, e agora é como se eles fossem minhas pessoas favoritas. Você sabia disso quando me levou para falar com eles, não é? Guilherme perguntou. Eu suspeitei, respondi. Eu sabia que eles precisavam de você e presumi que você também precisaria deles. Eu esperava que você fizesse uma conexão com eles, mas não posso dizer que tinha certeza de que daria certo. Não funciona sempre tão bem quando Deus ordena algo? William disse, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Não. Nem sempre funciona tão bem ou rapidamente, mesmo quando é seu propósito. Às vezes, e eu diria até na maioria das vezes, quando as coisas acontecem muito facilmente ou muito rápido, elas tendem a ser insignificantes.
Bem, se aplicássemos isso ao meu relacionamento com essas crianças, seria não ser tão importante, disse William, interrogativamente. William, existem leis e princípios. Não há exceções às leis, mas os princípios têm exceções. Acho que esse é um princípio verdadeiro na maioria das vezes, mas nem sempre. Geralmente, quanto mais você tem que lutar por algo, mais importante ou valioso ele é, e mais importante e valioso você irá, portanto, considerá-lo. No entanto, sei que você tem um chamado para ser um mentor para a geração emergente. Por esse motivo, mesmo que a conexão inicial pareça ter sido tão rápida e fácil, acho que você precisa ficar muito atento para que esse relacionamento seja testado, e talvez com mais severidade do que você esperaria. Apenas não desanime quando o teste vier. Entendo seu ponto. Às vezes, o teste não é imediato, mas virá. Ser avisado assim pode ser muito útil. Vou tentar me preparar para o teste para não ficar abalado quando ele vier, respondeu William. Fiquei maravilhado com o quão ensinável William era enquanto observava caminhar em direção a alguns dos jovens que estavam se aproximando, obviamente querendo falar com ele. Essa conexão foi importante, talvez a coisa mais importante que já aconteceu conosco. Eu também sabia que treinar os vigias e colocá-los no lugar seria mais importante a cada dia. Então voltei minha atenção para a crise em questão, comida e água. Todos os batedores voltaram com relatórios de que não encontraram nada, e agora estava escuro demais para enviá-los novamente. Quanto mais eu me sentava pensando sobre isso, mais todos os meus medos de ser um líder ruim caíam em cascata sobre mim. Essa é a necessidade mais básica que as pessoas têm, e eu as conduzi a um lugar onde suas necessidades básicas não podiam ser atendidas. Eu estava ficando perturbado por já tê-los decepcionado. Enquanto eu olhava em volta, a maioria estava caindo no sono rapidamente porque estavam muito exaustos. Eles precisariam desesperadamente de comida e água pela manhã. Eu também era fraco, mas me sentia ainda pior por ser a causa disso. Pela primeira vez desde que me juntei a este grupo, eu preferiria estar sozinho novamente no deserto. Quando eu estava sozinho, meus erros não afetaram tantos outros. Eu não havia seguido o princípio mais básico que Elias me disse, e nunca me afastar da corrente de água viva. Queria dormir, principalmente sabendo que o dia seguinte poderia ser muito difícil, mas o sono não vinha. Eu gostaria de ter discutido a situação com William, mas ele ainda estava conversando com alguns dos que designamos como vigias. Comecei a pensar que não poderia haver sentimento mais solitário do que ser um líder e sentir que você liderou mal aqueles sob sua responsabilidade. Decidi me levantar e caminhar um pouco longe do acampamento para orar. Foi quando eu o vi, parado no caminho bem na minha frente. Capítulo 13. O pastor. Aproximei-me dele e parei a alguns metros de distância. Ele olhou para mim por um momento, pegou o cajado que tinha na mão e bateu no chão. Está aqui, disse ele. Olhei para o chão e pude ver um pequeno filete de água onde ele havia batido. Eu olhei para ele, e ele estava sorrindo o sorriso mais maravilhoso e amigável que eu já vi. Vim mostrar-te isto e dar-te isto, disse ele, entregando-me o bordão. Olhei para o pessoal. Não parecia haver nada de único ou notável nisso. Era apenas uma vara reta do meu tamanho. Parecia ter sido cortada recentemente e ainda tinha casca, de modo que eu sabia que não tinha sido muito usada, se é que tinha sido usada. Não tem sido muito usado, ele começou. Foi cortado para você do grande árvore. Um manto que você usa para a graça, mas isso você usa para a autoridade. Nunca pensei que teria um desses, respondi. Posso te pedir algumas perguntas sobre isso? Claro, disse ele com um sorriso tão atraente e verdadeiramente alegre que me senti quase completamente à vontade. Você é muito diferente do que eu pensei que seria. Eu não esperava que você me trouxesse nada, mas se tivesse, não teria sido este cajado de pastor. Se há algo em que sinto que fui um fracasso terrível, é ser pastor. O fato de você ter me trazido isso deve ser uma mensagem.
Você pode explicar isso? Perguntei. A força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Suas falhas têm preparou você para o que agora você é chamado a fazer. Fui o primeiro a andar com Deus depois de Adão. Quanto mais eu o buscava, mais ele se tornava minha alegria. Então o tempo que passei com ele tornou-se mais desejável do que qualquer coisa neste mundo. Apenas estar com ele estava em minha mente noite e dia. Ele se tornou minha vida. Este também é o seu desejo. É o alicerce da vida de um pastor. Você só liderará e cuidará bem de seu povo se estiver andando com o Senhor e se aproximando dele cada vez mais. Quando você parar de se aproximar dele, começará a falhar na liderança de seu povo, porque seu propósito é conduzi-los a ele. Ele é seu pasto verde. Ele é a água viva deles. Ele é o descanso deles. Ele é a vida deles, Enoque explicou. Não pude deixar de olhar para Enoque. Nunca vi ninguém tão profundamente alegre ou cheio de amor. Nunca vi um sorriso que fizesse você se sentir tão bem, tão aceito e valorizado. Eu simplesmente não esperava que Enoque fosse algo assim, talvez a pessoa mais feliz que já existiu. Então olhei atentamente para o cajado que ele havia me dado. Eu costumava ensinar e profetizar, mas nunca pensei que receberia esse cajado, continuei. Sei que fui chamado para liderar pessoas de diferentes maneiras, pois agora estou liderando este grupo por este deserto, mas nunca me vi como um pastor. Estou honrado, mas preocupado. Eu intimido as pessoas em vez de fazê-las se sentirem confortáveis. Não quero ser assim e não gosto, mas sou e não sei como mudar. Apenas por estar com você nestes poucos minutos, eu diria que você é possivelmente a pessoa mais calorosa que já conheci. Eu não estou fazendo pouco caso disso. Considero isso um grande dom, necessário para este trabalho e que não tenho. O que eu tenho é a alegria do Senhor, continuou Enoque. Isso não é um presente, mas um fruto. É fruto de caminhar com aquele que é o maior desejo de cada coração. Quanto mais perto você andar com ele, mais alegria você terá. A alegria que você tem nele então se torna uma alegria em seu povo, em sua criação e em tudo que ele o chama a fazer. Isso é porque você estará fazendo isso com ele. Aproximar-se dele o transformará em quem ele o criou para ser. Quando você se aproximar do fogo consumidor, então o calor do seu fogo estará em você. Esses poucos dias com este grupo abriram algo dentro de mim, respondi. Cada dia me preocupo mais com eles. Algo em mim mudou para que eu os veja de maneira diferente de um grupo de pessoas antes. Todo mundo é um tesouro inestimável. Eu simplesmente amo estar com eles, e sou mais grato por este trabalho a cada dia. Anseio pela montanha, mas se o rei me mantivesse aqui liderando grupos por esta parte do deserto repetidamente, eu ficaria feliz, eu admiti. Se é por isso que estou recebendo este cajado, estou muito feliz com isso. Toda tarefa dada pelo rei é assim. É enquanto você está andando com ele fazendo sua obra que as fontes mais íntimas de seu coração são abertas. Embora você tenha sido chamado como um desde o início, você não veio aqui como um pastor, mas partirá daqui como um, disse a nós, pegando-me pelos ombros e sorrindo ainda mais amplamente. Agora, você tem mais perguntas. Por favor, pergunte a eles. A água aqui está sob nossos pés? Posso obtê-lo exatamente como você fez, tocando em o chão com este bastão? Perguntei. Sim, você pode. Com este bastão, você pode tocar no chão e as águas fluirão. Você pode até ferir uma rocha, e dela sairão águas, respondeu ele. Então eu não preciso mais ficar perto de um riacho? Perguntei. Você deve ficar sempre perto das águas vivas, e elas estão sempre fluindo, mas aqui elas não estão na superfície. Ao entrar em lugares mais altos como este, muitas vezes você terá que cavar para encontrar a água viva. Quanto mais alto você for, mais fundo terá que cavar para encontrá-los, mas eles estarão perto de você. Eles sempre estarão perto do caminho que você deve trilhar, acrescentou. Então, se eu continuar no caminho certo, devemos sempre encontrar as águas próximas.
Sim. Na verdade, eles estarão bem debaixo dos seus pés. Se você não pode encontrá-los sob seus pés, então você sabe que se desviou de seu curso. Quanto mais alto você for, mais devagar deve ir, porque terá que cavar mais fundo para encontrar água. Isso ocorre por design. Este é um lugar de visão, e você deve ir devagar o suficiente para ver tudo o que é chamado a ver. É aqui nos lugares altos que aqueles que estão com você devem aprender a ver e ir mais fundo nas águas da vida. Se eles não conseguirem encontrar a água, você pode ajudá-los com sua equipe, mas não os ajude demais. Eles estão aqui a aprender a ir fundo e a ver. Elias ainda está conosco? Perguntei. Nós estamos sempre juntos. Eles poderão ver você e falar com você da mesma forma que fizeram com Elias? Elas vão. Nós dois estaremos muito perto de você até chegar à montanha. Nós fomos os primeiros e os protótipos dos grandes mensageiros que estão prestes a serem lançados sobre a terra. É uma honra servi-los e prepará-los para a última batalha. Então toda a terra será restaurada ao paraíso para o qual foi criada, e todas as pessoas aqui conhecerão e servirão ao Senhor. Então todo luto e dor passarão, e a alegria do Senhor será a porção de todos. Com isso, Enoque tocou minha cabeça como se fosse me abençoar, acenou com a cabeça e foi embora. Enquanto o observava partir, não pude deixar de pensar que ele é o homem mais feliz que já existiu. Conheci muitas pessoas alegres, mas nenhuma como ele. Ele foi o primeiro a descobrir o segredo da verdadeira alegria, andar com Deus. Há muitos que tiveram qualidades que eu gostaria de ter, mas nunca desejei nada tanto quanto a alegria de Enoque. Nunca me senti tão atraído por alguém antes, tão próximo ou tão confortável em sua presença. Apenas uma fração de sua alegria tornaria todos os dias maravilhosos e me ajudaria a tornar os dias de outras pessoas melhores. Então ouvi uma voz familiar atrás de mim. Como ele é? Você também pode ser, disse Elias. Você esteve aqui o tempo todo em que conversamos. Perguntei. Eu estava olhando. Trabalhamos juntos, por isso estamos sempre próximos. Nunca pensei em Enoque como um pastor, ou como alguém tão cheio de alegria. Eu sou realmente ansioso para conhecê-lo melhor, eu disse. Você ainda tem muito a aprender com nós dois, mas a alegria que você vê em Enoque não virá de ver Enoque, mas da maneira como Enoque a recebeu, andando com o Senhor da maneira que ele fez. Eu queria fazer outra pergunta a Elijah, mas estava hesitante. Ele discerniu isso, e disse, por favor, pergunte o que está em seu coração. Você também andou com Deus e recebeu alguns dos maiores poderes que ele já revelou por meio de um profeta. Por que você não está tão alegre quanto Enoque? Perguntei. Eu não me importo que você pergunte, e isso é importante para você entender. O que você se tornar em sua vida na terra será quem você é para sempre, sem a carnalidade, é claro. Se alguém na terra percebesse o quanto sua vida na terra impactou sua eternidade, estaria em busca do fruto do Espírito mais do que qualquer tesouro ou realização terrena. O maior tesouro em toda a criação é o amor. O amor é a base da verdadeira alegria e paz, e é a essência do que o homem foi criado para ser. Deus é amor, e se você andar com ele como foi chamado, esta será a sua porção. Eu caminhei na terra durante tempos difíceis e sombrios. Eu andei com Deus e o amei, mas deixei que a maldade do homem ofuscasse o amor que eu deveria ter cultivado, tanto por Deus quanto pelas pessoas. Eu até me deliciava em chamar fogo nas pessoas. Era necessário, mas não era necessário que eu gostasse. Eu deveria estar chorando por eles. Jonas tinha o maior dom de pregação até o Batista. Foi-me confiado o maior poder desde Moisés. Nem Jona nem eu buscamos o amor da maneira que deveríamos, da maneira que todos deveriam persegui-lo. Se eu tivesse amado mais as pessoas, mesmo aquelas que tive de enfrentar e sobre as quais julguei, muitas delas não teriam perecido, mas teriam se voltado para o Senhor. Sem amor, tornei-me egocêntrico, e foi isso que me custou tanto que não consegui terminar minha comissão. Eliseu tinha que terminar o que eu havia sido chamado para fazer.
Um dos maiores erros que um profeta pode cometer é não buscar amar a Deus e amar os outros mais do que qualquer outra coisa. Depois de uma breve pausa, como se quisesse ter certeza de que eu estava compreendendo a importância do que ele estava dizendo, Elias continuou: aqueles que são conhecidos como os grandes na terra nem sempre são bem conhecidos no céu. Aqueles que são conhecidos como os grandes no céu são os que mais amam. O mal que Enoque viu em sua época era tão ruim, de certa forma, pior, do que o mal em minha época. Ele manteve seu foco em amar a Deus e andar com Ele. Por causa disso, para algumas das almas mais e pervertidas, ele profetizou esperança e visão. Ele profetizou a vinda do dia do Senhor, e o glorioso novo começo para toda a terra. Ele era um homem de alegria e um homem de esperança. Para ser um profeta nestes tempos, você deve fazer algumas das coisas que eu fiz. Você deve confrontar os ímpios e trazer julgamento sobre eles. Você deve confrontar os falsos mestres e falsos profetas. Você deve enfrentar os líderes e autoridades do mal. Para fazer isso como você foi chamado a fazer, você deve se tornar mais parecido com Enoque do que comigo. Os julgamentos de Deus são sua disciplina para aqueles a quem Ele ama, e até mesmo seus julgamentos que exigem destruição são feitos com amor, não em retaliação. Ele nunca se alegra com a destruição, mas às vezes é necessário preservar os outros. Tanto Enoque quanto eu somos modelos dos profetas que surgirão nestes tempos, mas somos esse modelo juntos. Se você crescer em amor como Enoque cresceu, caminhando com Deus, você manifestará a alegria e a paz do Senhor que desviará muitos de sua iniquidade, não precisará haver tanta destruição. Não pretendo ser desrespeitoso, mas ao ler sobre sua vida muitas vezes, me perguntei se algumas das coisas que você fez poderiam ter sido feitas de maneira diferente e talvez o resultado tivesse sido diferente. Eu disse: ver a verdade nunca é desrespeitoso. A Bíblia é o relato das relações de Deus com os homens e das relações dos homens com Deus e uns com os outros. Ninguém ainda serviu a Deus perfeitamente, exceto um. Quando obedecemos a Deus, é necessário que o obedeçamos em seu espírito. Se você obedecer a Ele com um espírito errado, o fruto pode ser muito diferente do que Ele pretendia. Fiz algumas coisas bem, mas não fiz tudo o que Ele me deu para fazer no espírito certo. Se eu tivesse andado em mais amor por Deus e amor por seu povo, as coisas teriam sido diferentes para muitos. Enoque viu os grandes mensageiros de poder que virão nos últimos dias. Eu não estava. Ele recebeu a honra de profetizá-los porque, em caráter, eles serão mais parecidos com ele do que comigo, mas farão tudo o que eu fiz e muito mais. Com isso, Elias partiu na mesma direção de Enoque. Eu tinha quase demais para processar. Ao olhar para o cajado, senti uma conexão com Enoque. Eu queria amar as pessoas e liberá-las na alegria do Senhor que ele tinha. Eu também estava ficaram sérios com a declaração de Elias de que agora estávamos formando o caráter que teríamos para a eternidade. Isso deu muito mais significado a cada dia. Eu não queria perder outra oportunidade de crescer no fruto do Espírito. Pensei no que Tiago havia escrito sobre como deveríamos considerar toda a alegria quando enfrentamos provações porque o teste de nossa fé era mais valioso do que o ouro. É muito mais valioso, pensei. Como qualquer tesouro ou conquista terrena poderia se comparar a algo que duraria para sempre? Enquanto caminhava de volta para o acampamento, orei e implorei ao Senhor para me ajudar a lembrar como isso é crucial e para a unção de transmiti-lo aos outros. Eu queria desesperadamente que todos eles conhecessem Enoque e experimentassem o que eu tinha. Quando me aproximei o suficiente para ver o pequeno grupo, pensei em como apenas alguns minutos antes eu estava muito perto do desespero. Eu estava desesperado porque me considerava um líder pobre, pensando que havia conduzido aqueles sob meus cuidados para longe dos riachos de água viva. Agora eu sentia que toda a jornada no deserto era maravilhosa, além de qualquer descrição, e eu realmente poderia ser um pastor para aqueles a quem ajudei. Quando entrei no acampamento, todos estavam acordados, alertas e rindo. O que se passa? Perguntei. Os vigias encontraram água, respondeu William. Estava bem debaixo dos nossos pés.
James, disse que achava que estávamos no caminho certo, então a água tinha que estar perto, e se não estava acima do solo, então tinha que estar logo abaixo de nós. Ele começou a cavar e não precisou cavar fundo antes de borbulhar. Tiago, esse é o tipo de discernimento e sabedoria de que precisamos em nosso vigia, eu disse a ele, enquanto me abaixava para beber do pequeno riacho que agora corria no meio do acampamento. Onde você estava? Maria perguntou. Eu tive uma reunião, respondi, percebendo que Mark estava olhando para mim atentamente. O que você está pensando, Mark? Perguntei. Disseram-me ontem à noite que você teria uma mensagem para nós hoje que nos guiaria pelo resto de nossas vidas. Também posso ver que você recebeu um cajado de pastor. Você pode nos dizer agora qual é a mensagem? Marca respondeu. Eu posso. Tenho algo a dizer que pode ajudar a guiá-lo pelo resto de sua vida. Comecei. Capítulo 14. O profeta. Eu ainda estava tão impactado por meu encontro com Enós que levei um momento para me recompor antes de poder falar. Eu sabia que o que eu tinha a dizer poderia guiá-los pelo resto de suas vidas. Senti que estava prestes a mostrar a eles o maior tesouro já encontrado e queria que fosse o mais dramático possível para causar o maior impacto possível. Eu não precisava de drama, tambores ou trombetas. Mark já havia dito a eles que eu voltaria com uma mensagem que poderia guiá-los pelo resto de suas vidas, e eles estavam tão concentrados quanto eu jamais os vira. Mesmo assim, estar com Enós tinha feito algo para mim, e o grupo podia ver isso. Isso fez com que ficassem ainda mais atentos. Chegamos até aqui sem alimentos sólidos. Mesmo com a água viva, ficamos mais fracos depois de alguns dias e ontem à noite estávamos quase exaustos. Hoje, começamos a consumir alimentos sólidos que não apenas nos sustentam, mas nos tornam mais fortes a cada dia. Nosso alimento é fazer a vontade do Pai, e a alegria do Senhor será nossa força. A nova alegria será nossa companheira, e cresceremos nisso a cada dia que permanecermos no caminho, respondi. Mas existe algum alimento de verdade que nos será dado? A Mary mais velha perguntou. É mais real do que qualquer comida que você já comeu, eu disse. O maná que sustentava Israel era um tipo desse alimento. É pão fresco do céu que receberemos todos os dias a partir de agora. Então, é pão espiritual, disse Maria, zombando bem-humorada. Isso não é melhor do que qualquer outra coisa que poderíamos comer. Eu respondi. Parece bom para mim, alguém declarou, para o feliz acordo de todos os outros. Fiquei impressionado com o quão bem todos pareciam estar se sentindo. Agora, conte-nos sobre o seu encontro, Mary exigiu, incapaz de se conter. Emoção e sorriso como nunca tinha visto antes, e conte-nos mais sobre esta mensagem da alegria do Senhor. É óbvio que você já encontrou a alegria do Senhor hoje. Comecei. Acabei de conhecer a pessoa mais feliz que já conheci. Acabei de me encontrar com Enós. Como ele era? Mary interveio, ainda não conseguindo se conter. Isso me irritou um pouco, e não pude acreditar em como pude perder rapidamente a sensação boa que tive depois de estar com Enós. Parei, resolvido a não ficar impaciente, e continuei. Ele parecia alegria em pessoa, respondi. Mas eu pensei que ele era um profeta, alguém comentou. Acho que nunca vi uma pessoa profética com tanta alegria. Então você nunca deve ter visto um profeta maduro, respondi. Enoque foi o primeiro sobre quem foi dito que ele profetizou, e ele é o pai dos profetas. Se você for chamado para este ministério hoje e amadurecer como deveria, será mais como Enoque e será uma das pessoas mais felizes do mundo. Enoque é uma profecia, uma mensagem de Deus. É a mensagem mais importante de todas, fomos chamados para andar com Deus. Essa é a mensagem que nos manterá no caminho da vida. Em sua presença está a plenitude da alegria, e a alegria que vem de estar com Ele é um alimento que nos dá mais força do que qualquer outro alimento jamais poderia. Enoque deu a você o cajado de pastor, não foi? Perguntou Mark. Sim, ele fez, eu respondi.
foi cortado da árvore. Ele lhe contou sobre a árvore. Mark continuou. Sim, ele fez, mas o que você sabe sobre a árvore? Eu perguntei a Mark. Eu vi a árvore e o cajado do pastor. É a árvore da vida. A autoridade do pastor vem da árvore da vida. É o fruto dessa árvore para o qual você deve conduzir o povo de Deus. É a raiz de Jessé que gerou Cristo, que é a nossa vida. Ele é o alimento que é a nossa alegria, e a sua alegria é a nossa força. Também é a vara de Arão que brotou. Sua vara brotou porque o cajado dos pastores é da árvore da vida e está vivo. É esta vida que nos ajuda a reconhecer aqueles que foram enviados por Deus e são os verdadeiros pastores, disse Mark, fazendo uma pausa, mas obviamente capaz de continuar. Mark, de onde você tirou todo esse entendimento? Perguntei. Quando recebi meu chamado como profeta, disseram-me que uma de minhas designações era reconhecer aqueles que tinham o cajado de pastor e apoiá-los. Eu só os vi em visões antes, mas reconheci aquele cajado imediatamente. Diga-me tudo o que você sabe sobre isso, implorei. Você acha que sua vara é nova e recém-cortada, mas ela é muito mais antiga do que você pode imaginar. Parece que é novo e fresco por causa da vida que está nele, e a vida permanecerá nele enquanto você andar com Deus e não se desviar de seu caminho. Isso foi cortado da árvore da vida antes que o mundo fosse formado, e foi dimensionado apenas para você naquela época. Isso é verdade para todo o cajado de pastor dado aos pastores, mesmo aqueles que lideram o menor grupo do povo de Deus. Você sabe por que Enoque foi quem deu isso a você? Marcos então perguntou. Eu sei um pouco, mas acho que você pode saber mais. Por favor, diga-me o que você sabe. Enoque representa o caminho no qual todos os verdadeiros pastores conduzirão o povo de Deus. Os verdadeiros pastores são conhecidos por sua caminhada com Deus. Eles podem ser grandes conselheiros, curadores e professores, mas os pastores serão conhecidos principalmente por sua caminhada com Deus e sua proximidade com Ele. Há muitas coisas que podem levar as pessoas a segui-lo, mas os pastores serão conhecidos pela maneira como seguem a Deus no caminho da vida. Uma coisa pela qual podemos reconhecer os pastores que permaneceram no caminho da vida é por sua alegria crescente. Esta foi a alegria que você viu em Enoque. Os pastores que permaneceram no caminho da vida não parecem ter preocupações ou fardos porque estão sob o jugo daquele cujo jugo é suave. Estes não são estressados, mas constantemente energizados pela força que vem da alegria do Senhor. Sua vara, ou sua autoridade, será reconhecida pela vida que há neles. Sua vara estará sempre brotando, trazendo nova vida, porque vem da própria árvore da vida. Enquanto Mark falava, todos ficavam encantados, mas alguns mais do que outros. Eu sabia que estes eram os pastores. O abismo estava chamando o abismo, e seus corações estavam sendo despertados. Enquanto observava Mark, pude perceber que ele também estava observando aqueles que estavam sendo especialmente tocados para que pudesse falar com eles mais tarde. Que presente ele é para nós, pensei, e tão jovem. Sou jovem, mas já ando com Deus há alguns anos, Mark disse, como se estivesse ouvindo meus pensamentos. Então ele continuou. Alguns afirmam ser capazes de usar uma vara de adivinho para encontrar água sob o solo. Eles são as falsificações do que você tem em suas mãos. Sua vara pode encontrar as águas vivas que estão escondidas abaixo da superfície. O abismo chama o abismo, e a vida chama a vida. Quem tem a vara do pastor torna-se cada vez mais sensível ao que é a vida e para onde correm as águas da vida, disse Mark, e depois hesitou como se tivesse mais, mas não sabia se deveria compartilhar. Por favor, continue, eu disse a ele. Quando sua haste brotar, você deve quebrá-los com cuidado. Então você deve entregá-los àqueles que estão sendo despertados para seu chamado como pastores. Esses botões crescerão com eles, e cada um se tornará um cajado como o seu, disse ele, novamente hesitante. Mark, por favor, compartilhe tudo o que você sabe, eu disse. Ok.
Aqueles que recebem os brotos agora e crescem para serem pastores no final dos tempos andarão na autoridade do pastor. A vara dele será a sua vara na terra. Eles não apenas liderarão o povo de Deus e os protegerão do inimigo com a vara, mas também atacarão os inimigos do Senhor. Eles não apenas separarão mares, mas também separarão nações. Eles conduzirão o povo de Deus à terra prometida. Por que você hesitou em compartilhar isso, Mark? Perguntei. Posso te contar em particular? Ele respondeu. Se você acha que precisa, claro, respondi, e caminhamos um pouco longe do resto. Sua vara era um botão que lhe foi dado quando você era muito jovem no Senhor, começou Mark. Você não o carregou por muito tempo antes de colocá-lo abaixo. De certa forma, você fez o que Moisés fez quando jogou sua vara na sarça ardente. Ele estava sendo comissionado como pastor de Deus para seu povo, mas não se sentia adequado. Quando ele jogou a vara para baixo, ela se tornou uma serpente e o perseguiu até que ele a pegasse de volta. Isso é o que acontece quando você rejeita o chamado do Senhor. Eu sei quando fiz isso, respondi. Você está certo. Por favor, continue. Como Moisés, sua vara se tornou uma serpente e perseguiu você até que você pegou de novo, que era para retomar sua comissão, continuou ele. Isso é preciso, respondi, e uma boa maneira de colocar isso. Ao fugir do meu chamado, tudo o que fiz prosperou, mas eu estava infeliz. Senti que aquilo que havia abandonado, meu chamado para o ministério, estava me perseguindo dia e noite. Você está certo. Por favor, continue. Quando você pegou a vara novamente e voltou ao seu chamado, era como se você nunca tivesse perdido um passo em alguns aspectos, mas pisado em um lugar muito mais alto do que você deixou. Era como se você tivesse seguido sua vocação o tempo todo e crescido nela, ele disse olhando para mim enquanto eu acenava com a cabeça que isso era verdade. Mas você perdeu alguma coisa. Você cresceu, e sua vara cresceu, mas por muito tempo ela não cresceu em sua mão. Por causa disso você perdeu muito. Se você tivesse crescido junto com sua vara, você seria mais maduro e mais estável em sua autoridade. Você seria tão um com o bastão que seria como outro braço para o seu corpo. Agora é quase como algo com o qual você está tentando se acostumar. Você nem sabe como segurar direito. Por causa disso, você estará em perigo de usar mal esta vara, da mesma forma que Moisés fez. O que você está dizendo é que correrei o risco de levar o povo de Deus à sua terra prometida, mas não será capaz de conduzi-los a ela? Perguntei. Esse é o perigo, continuou Mark. É o perigo para todos os que não crescem junto com sua autoridade como deveriam. Mark, obrigado por este aviso. Existe mais alguma coisa que você tenha a dizer comigo sobre isso? Perguntei. A graça do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, começou Mark. Você tem uma fraqueza por causa do tempo em que se afastou de seu chamado. Este é o momento em que o inimigo encontrou acesso a você e sua família que levou a alguns dos maiores fracassos de sua vida, que são os fracassos com sua família. Mesmo que veja os resultados de seus fracassos agora, você tem a promessa do Senhor para seus filhos e os filhos deles. Eles servirão ao Senhor e glorificarão seu nome. Aquele que é fiel fará isso acontecer. Suas falhas não continuarão a ser um problema se você se apoiar mais no Senhor por causa de sua fraqueza, mas você tem fraquezas. Você não deve derrubar esta vara novamente e deve se apoiar nele constantemente. Mais uma vez, Mark hesitou por um minuto, como se quisesse entender, e então continuou, até o menor dos pastores que se levantarem deste lugar será como Davi. Eles serão guerreiros poderosos, adoradores poderosos e serão grandes profetas como Davi. Eles também devem ter a alegria de Enoque. Todos nestes tempos vão precisar da alegria de Enoque. Seu remorso por seus fracassos deve se transformar em alegria por causa do Redentor que redimirá seus erros. Eu precisava ouvir o que Mark compartilhou comigo tanto quanto precisava ouvir o que Enoque e Elijah compartilharam comigo. Por mais que eu desejasse passar mais tempo com Enoque e Elias, não queria perder o que o Senhor me diria por meio daqueles em nossa companhia.
Eles poderiam ser tão mensageiros do Senhor quanto Enoque ou Elias. Olhei para o nosso pequeno grupo. Todos que eu conhecia eram realmente um tesouro e mais do que notáveis. O Senhor novamente deixou o melhor para o final, pensei. Mais uma vez, Mark parecia saber o que eu estava pensando. Alguns dos maiores que já caminharam com Deus estão neste caminho ou logo estarão. A melhor parte não é apenas conhecer Elias e Enoque, mas conheceremos o Deus de Elias, o Deus de Enoque, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o mesmo Deus que todos os grandes que caminharam nesta terra conheceram e servido. Quem poderia ter sonhado com uma vida assim? Mark disse ecoando meus pensamentos. Quem poderia ter sonhado com algo assim? Eu concordei. Eu não acordei. Eu não estava dormindo. Mas você deve acordar. Você está sendo chamado ao monte do Senhor.